Steve Jobs fez muitas inovações. Jeff Bezos enriqueceu muito. Hoje eu vou te explicar quando usar a lot of, a lot e lots of. Se você gostou desse assunto, já dá o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Hello everybody, how are you? Eu sou a Ellen Blay, professora de inglês, e ajudo pessoas a realizarem seus sonhos de aprender inglês, a chegar na gerência de uma multinacional, morar fora do país ou falar fluentemente. Tudo gira em volta da palavra muito. Então o muito pode se referir a uma qualidade ou uma intensidade de algo. Então olha o exemplo que nós temos aqui. Observem esta frase que eu tenho bem aqui. Eu estudo muito. Aqui se refere à intensidade ou à qualidade. Este muito aqui está relacionado à intensidade, ou seja, muito, a lot. Poderia ser pouco, mas no caso aqui fiz questão de usar muito, a lot. Agora você vai perceber a diferença, porque olha esta outra frase. Olha este próximo exemplo aqui. Vamos pegar o caso da Gisele Bündchen. Ela é muito bonita, mas muito bonita mesmo. No caso aqui, muito. Você acha que nesta palavra muito se refere à qualidade ou à intensidade? Se você pensou aí que este muito se refere à qualidade, você está certo, é isso aí mesmo. Esta questão aqui, você não tem nada a ver com o a lot, e sim com outro termo que nós iremos aprender um pouco mais à frente. Então, olha o exemplo que nós temos aqui nesta frase. Kobe Bryant, você se lembra quem foi o Kobe Bryant? Ele foi um grande jogador de basquete, infelizmente ele já se foi, mas enquanto ele estava em quadra, ele deixou a sua marca registrada como um grande jogador de basquete. Então olha o que nós temos aqui. Kobe Bryant played a lot. O Kobe Bryant jogava muito. E aqui, você acha que esse a lot está se referindo à intensidade ou à qualidade? Se você respondeu intensidade, parabéns, esta mesmo é a resposta. O Kobe Bryant, é bom que isso fique claro, que ele era um jogador de muita qualidade, mas enquanto ele estava dentro da quadra, ele jogava muito, ou seja, ele se entregava, ele era intenso dentro das suas jogadas. Então aqui eu quero que também fique gravado o seguinte, o a lot, ele sempre se relaciona com um verbo, ou seja, olha um exemplo. Kobe Bryant played a lot. Aqui nós temos o verbo to play e o a lot depois deste verbo. Ou seja, porque realmente o a lot ele se relaciona com o verbo. Então olha só o próximo exemplo que eu tenho. Jeff Bezos enriched a lot. Você conhece o Jeff Bezos? Ele nada mais é do que o dono da Amazon, isso mesmo, aquela grande empresa que entrega com muita rapidez os nossos produtos. Então, no caso aqui, o a lot também se encontra depois do verbo, ou seja, no final da frase. Então, eu vou ler mais uma vez aqui. Jeff Bezos enriched a lot. O Jeff Bezos enriqueceu muito. Então, Steve Jobs innovated a lot. Ele inovou muito, tá certo? Então aqui, o que eu quero que fique gravado? O a lot, ele está relacionado a quê? A, primeiro, intensidade. Segundo ponto, ao verbo. Depois do verbo ou no final de frase. Se ainda você tem dúvidas sobre o a lot, basta você substituir por much ou very much. Então, de uma forma resumida, o a lot ele é um advérbio de intensidade e não se relaciona com substantivos, contáveis, por exemplo. Uma outra face também do a lot é ser usado também no sentido de comparação, mas aí no caso precisaremos usar os termos completos para que a frase tenha sentido. Então olha aqui, it was a lot more interesting than I thought. Então eu tenho o a lot, eu tenho o more e lá na frente precisa aparecer o than, porque eu estou comparando algo. Então, it was a lot more interesting, estava muito mais interessante than, do que eu me imaginava, eu pensava. Olha o próximo exemplo. She's a lot less thinner. She's a lot less
thinner. Aqui também nós temos no sentido de comparação. Então, quando eu me refiro que ela é muito menos magra, está subentendido aqui sim uma comparação, porque ela está sendo comparada como sendo menos magra com quem? Então, dá a entender-se que ela está sendo comparada. É igual o exemplo aqui também nesta frase de comparação. It was a lot more dangerous to surf than to ski. Estava muito mais perigoso surfar do que esquiar. Então, olha, it was a lot more dangerous to surf than to ski. Então, agora aqui nós temos o a lot of, que tem muito mais a ver com, olha só, muito bonita, muito grande, vai sempre se referir ao adjetivo e não à intensidade. Leio muito, corri muito. Vamos aplicar o a lot of em uma sentença para nós entendermos. I drank a lot of water. Então aqui está se referindo ao adjetivo. Eu bebi muita água. E não a I drank a lot. E não eu bebo muito, ou seja, a intensidade. Então, o primeiro está se referindo ao adjetivo e o segundo, na segunda sentença, a intensidade. Então, olha o exemplo que nós temos aqui. She bought a lot of apples to us. Então, ela comprou muitas maçãs para nós. Então, aqui, o a lot of, quando você quer se referir a muito de algo. Então, se nós observarmos, ela foi comprar o quê? Muitas maçãs. A lot of apples. O próximo exemplo aqui é I have a lot of things to do. Eu tenho muitas coisas para fazer. Então, aqui o a lot of significa muito ou muita, muitos ou muitas. É como se fosse o much e o many, mas só que ele é informal. Então, olha o exemplo que nós temos na frase It has a lot of people at the supermarket. Tem muitas pessoas no supermercado. Nós temos sempre como presença, junto com a lot, a preposição of, que sempre pede um complemento, ou seja, muito de alguma coisa. Então, aqui nós temos agora a presença do lots of. Se vocês perceberem, ele é a mesma coisa que o a lot of, tá certo? Então, eu vou trazer os exemplos que nós trabalhamos agora há pouco, mas eu vou acrescentar somente lots of. Lembre-se, tem a preposição, precisaremos de complemento. Então, aqui eu tenho She bought lots of apples to us. Ela comprou muitas maçãs para nós. Então, ó, lots of. Se eu trocasse para a lot of, também estaria certo. Então, aqui, ó, I have lots of things to do. Eu tenho muitas coisas para fazer. E já aqui, it has a lot lots of people at the supermarket. Tem muitas pessoas no supermercado. E agora nós precisaremos tomar uma decisão. Caso você queira aprender um pouco mais sobre quantificadores, os quantifiers, que é o much ou o many, eu quero te acompanhar neste vídeo bem aqui. Agora, se você quer aprender como fazer perguntas no passado usando o auxiliar did, eu quero te acompanhar neste vídeo bem aqui.